que o Fala, Payet galera. recebeu a notícia do seu retorno. retorno? Vocês que foram grandes amigos em 2023, vocês até chegaram a trocar mensagens sobre o seu retorno. Obrigado. Então, eu falo com o Payet diariamente. Desde que eu saí daqui, eu falo com ele. Mando mensagem dando força, a lesão que ele teve, eu sempre mando mensagem para ele seguir firme. E foi o primeiro cara, quando eu cheguei lá, estava lá no vestiário, me deu um abraço, trocamos algumas palavras em inglês lá. E ele tá muito feliz, cara. Tá muito feliz. Em inglês lá, o francês também, a gente é poliglota. E a gente está aqui para dar suporte para ele, para o Coutinho, para toda a equipe. Que precisar da gente está disponível. Só acrescentando o Alex, cara, realmente, como eu falei, tem coisas que não são só dentro de campo, né? Você vê o brilho do rosto do Payet ao ver o Alex. Eu acho isso muito importante para ele como atleta. Tá num país diferente, não fala a mesma língua, e ter uma pessoa que ele se identificou muito perto dele novamente, deu para ver que ele deu uma alegrada de novo. Olha, a quinta vitória pode imprimir aí consecutiva para se vencer esse confronto. Olha o homem aí, ó. Olha lá, a carinha dele, o chuchu do Botafogo. Ô, Rafael Paiva. É o Guardiola do Vasco. Pedrosa. Inclusive, Fernanda, você citou aí a quinta vitória que pode acontecer, e isso não ocorre desde 1997, quando o Vasco foi campeão brasileiro. Obviamente não estou comparando que o Vasco vai ser campeão. Você não começa a me irritar aqui também, Tô só dando um dado. Eu apenas estou dando um dado que isso não ocorre desde 1997. 5 vitórias seguidas do Vasco da Gama. Isso é impossível esse ano? Claro que não. Eu acho que não. Eu acho que até pelo momento do Atlético Mineiro, é uma equipe que pra mim ainda... Não. Foi isso que eu perguntei. Ser campeão? Eu não vou. Foi isso que eu perguntei, Não vou pensar nisso, Pedrosa. Não tem chance zero. Futebol é a caixa de surpresa. O Vasco não tem elenco pra isso. Não tem mesmo. Como assim, cara? Não tem. Coutinho, Souza, Alex Teixeira. Se ficar entre os 8, eu já tô extremamente satisfeito, entendeu? Nem penso dessa forma. Mas é aquilo, né? Futebol é confiança e o Vasco tem que somar o maior número de pontos possíveis para atingir os 45 e continuar pensando em coisas maiores. E aí você pega um Atlético Mineiro, que tem uma equipe mais qualificada do que o Vasco, inclusive voltou agora com o Bernard, com o Júnior Alonso, nem sei se ele vai jogar porque ele sentiu na última partida, mesmo fazendo gol. É uma equipe que dentro da Arena MRV tem tido dificuldades. O trabalho do Gabriel Milito começou bem e caiu de rendimento de uma forma assim que ninguém esperava. Então, mesmo tendo uma equipe muito qualificada, eu acho que o Vasco, no momento, inclusive junto com o Botafogo, é o melhor time de desempenho do campeonato nas últimas 5 partidas. Então, eu acho que isso é extremamente relevante para você ir para a Arena MRV, tendo o plano de jogo, não negociando a forma que vai jogar e, pelo menos, buscando um pontinho, porque o Vasco tem totais condições de pontuar contra o Atlético Mineiro. E tem mesmo. E a gente está falando de um time potente, que é o Atlético, mas é um time muito irregular, né, Vini Casagrande? Tem sido muito irregular e irregular para baixo. Na temporada passada também foi assim. O Atlético também teve uma irregularidade muito grande. Não, e quando esse novo treinador chegou, eles estavam atuando super bem. A gente vivia aqui elogiando o Atlético Mineiro, só que de repente caiu de produção e não consegue retomar a boa fase. Eu assisti ao jogo do Atlético Mineiro contra o Juventude na última rodada e me chamou a atenção que, embora fosse um time com muita posse de bola, mas é aquele time que não sabe o que fazer com a bola, sabe? Não sabe trabalhar, então caiu muito de produção. Mas é um time que a gente precisa sempre respeitar, porque é um elenco extremamente qualificado. Para mim tem o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, que é o Guilherme Arana, joga muita bola. Lucas Piton joga vôlei? Não, porque assim, o momento do Piton é melhor. Só vou brincar, calma. O momento do Piton é melhor, mas se eu pudesse tá escolher... fora, tá? O Arana? O Arana não tem joga. O Hulk, tem o Paulinho, que são jogadores qualificados. Scarpa. Lei do ex, Scarpa. Joga então, muito. assim, é um time que você precisa respeitar. Poderia estar feliz lá no meu fogão. Joga muito, Scarpa. Quem? O Scarpa, o quê? Poderia estar no Flamengo. Você não queria o Scarpa, não? Então, eu quis. Nossa. Só que ele não quis ir pro Flamengo, né? Porque ele ia ser reserva, segundo o dirigente do Flamengo. Olha aqui, ó, a torcida do Vasco tá ansiosa pra ver o Coutinho em campo. E sim, claro que você tem uma chance ainda da relação do Coutinho e do Payet principalmente, mas ainda tem um treino amanhã, isso vai ser decidido. O Payet tem até mais chances do que o Coutinho de ser relacionado, mas isso não está definido. Até conversei com uma pessoa lá do Vasco hoje e a relação só sai no dia da viagem de fato. Então o Vasco só vai viajar amanhã, treina amanhã, então a gente não sabe ainda se eles vão. O fato é que esse time tem performado, Fernando. Esse time tem conseguido as vitórias, como eu falei que foram 4 vitórias seguidas. Não tem nenhum motivo para você mexer num time que está vencendo 4 partidas de forma seguida e jogando bem. Jogando bem, não só conseguindo os resultados, mas também conseguindo fazer jogos consistentes.
Então não tem porquê, eu acho que o Adson tem jogado muita bola, o David tem jogado muita bola também. O meio-campo com o Hugo Moura e o Cocão se encontraram, para mim, um grande diferencial do Vasco nessa era do Rafael Paiva. Melhoraram o sistema defensivo. Até o Maicon e o Léo, que estavam sendo muito contestados, também imprimiram bons jogos. O Piton e o Paulo Henrique, preciso nem falar. E como eu disse aqui, até mesmo o Praxedes, que era um jogador que fazia uma temporada terrível, horrorosa, conseguiu melhorar o seu nível aí com o Rafael Paiva, mesmo eu achando que ele não deve ser o titular do Vasco da Gama. Mas assim, time que tá ganhando não se mexe, aquele velho clichê. Só vendo pela televisão os jogos e tá aqui novamente, sensação única. Quando se fala de Vasco, a emoção é muito grande e estou muito feliz de estar aqui novamente. Para mim é um reencontro de 14 anos, né? Sempre desejei estar aqui, voltar. Eu sentia, né, que no final do ano passado eu pensei que de repente esse sonho nunca mais aconteceria. Mas Deus é tão bom que me deu a oportunidade de voltar agora juntamente com o Alex, com o Felipe, para um momento que é um momento, acho que crucial na história do clube, que é um momento de transição, onde o Pedrinho e o Felipe estão fazendo um ótimo trabalho juntamente com o nosso diretor. E eu creio que existe uma virada de chave aí, e a gente está pronto para participar disso tudo, ajudar de todas as formas, e eu estou muito feliz mesmo. Para mim é um sonho sendo realizado. Joga como 5, como é a sua camisa, primeiro volante, segundo volante. Como é que você vê essa disputa de posição, tendo em vista que Hugo Moura e Matheus Carvalho, né, se fincaram ali a titularidade, estão jogando muito bem. Queria que você fale um pouco sobre essa disputa por posição. Para o Alex, você chegou, inclusive faz 2 anos hoje que você foi apresentado para a torcida em São Januário, e naquele momento era uma expectativa muito grande, você contribuiu bastante, 2020 e 2023, mas não teve tanta sequência com titularidade, principalmente quando o Ramon Dias esteve aqui. O que você pode dizer, o que faz mudar, o que faz você acreditar que pode dar a volta por cima, pode de fato dar ao torcedor o que ele esperou, e o que você atribui em não ter conseguido tanta sequência? E para você, Marcelo, tem 2 reforços aqui, o Emerson Rodrigues ainda não foi apresentado, já teve a apresentação do Coutinho. O que esperar sobre reforços que o torcedor ainda quer mais? Porque 4 vitórias consecutivas já está olhando para a parte de cima da tabela, e reforços sempre são importantes, né, para incorporar ainda mais o elenco. Essas são as perguntas. Começa por aqui, senão eu esqueço. Por isso que eu começo. Deixa eu começar. Depois você refaz. Depois você refaz. Eu nos últimos anos, eu atuei como primeiro volante. Na minha saída do São Paulo, até no Fenerbahçe, durante 3 anos joguei como segundo, mas nos últimos anos tenho atuado como primeiro volante. E, como eu falei anteriormente, eu acho que essa subida de nível do elenco tem muito a ver com o que o Matheus e o Hugo têm feito, porque, para mim, os volantes são o cérebro do time. Então, eles têm feito um ótimo trabalho, e a competitividade ela só é boa para o clube. A minha chegada, é óbvio que eu tenho que respeitar e vou respeitar. Como eu falei, eu tenho muito para aprender com eles ainda, e também aconselhá-los em algumas coisas para que o Vasco cresça. Então a minha vaidade hoje está de lado, e o que eu quero é ajudar o clube. Se eles estão bem, eu vou lutar para que eles continuem bem, e quando tiver a oportunidade de entrar em campo, eu também vou tentar manter o mesmo nível deles, para que o Vasco não perca nunca numa saída ou numa entrada de um ou de outro. Eu acho que o campeonato é muito grande, e o mais importante é que o Vasco sempre mantenha um nível alto para competir com todas as equipes. Pode repetir? Eu acho que esse é a minha. O que não deu certo na primeira passagem, que você espera que dê, os motivos que você não teve tanta sequência, principalmente em 2023, explicar um pouco por que não deu certo ou não tão certo, e o que faz você diferente para essa nova passagem. Então, a expectativa é sempre grande, né? Todos sabem da qualidade que eu tenho, o torcedor espera isso dentro de campo. Então, a sequência acho que foi a opção do treinador, que dia a dia eu treino forte, eu chego lá cedo, saio quase o último de lá, então a expectativa sempre vai existir. Eu vou, como eu falei, eu vou trabalhar duro, e quando tiver a oportunidade eu vou demonstrar o meu valor. A montagem de elenco é sempre algo que a gente tem que ter bastante cuidado, né? A gente hoje no vídeo pela manhã, eu estava com 32 atletas do elenco profissional ali no vídeo pela manhã, antes do treinamento. A gente quer ter sempre o elenco o mais competitivo possível. Como o Souza muito bem citou, quando a gente tem essa disputa sadia por posição, quem se beneficia é o Vasco. O calendário do futebol brasileiro, ele geralmente, nessa transição do semestre, ele bota muito jogo em sequência, quarta e domingo. Junho e julho são meses que o Campeonato Brasileiro costuma ter 7 rodadas, e a gente ainda tem as Copas, então o calendário aperta bastante, a gente precisa ter esse nível de competitividade. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que ter equilíbrio
por causa da folha salarial, do investimento que é feito ao longo da temporada. Numa coletiva um tempo atrás com o presidente Pedrinho, eu sinalizei que essa janela de meio do ano é uma janela mais de correção do que de montagem de elenco. A gente trouxe o Felipe, o Souza, o Teixeira e o Emerson. São 4 atletas que ainda não estrearam. E a gente entende sempre a expectativa do torcedor, a gente compartilha esse mesmo sentimento. A gente fica feliz pelo desempenho do time. E a gente tem sim avaliado, eventualmente, se é preciso ou não, fazer novas correções ali, novos ajustes no nosso elenco. E o que eu falo diariamente para os jogadores, né? Quem me diz se o Vasco tem que contratar ou não são eles. A verdade do futebol é o campo. Então, se os jogadores entregam um bom desempenho, entregam bons resultados para a equipe, isso é uma sinalização que a gente pode ter, às vezes, um pouco mais de equilíbrio na tomada de decisão. Então, eu busco ser sempre muito equilibrado e consciente nesse aspecto, porque trazer jogador, e isso é uma coisa que eu quero que o torcedor entenda, contratar não é a parte mais difícil. Agora, encaixar esse jogador na nossa mecânica de trabalho, que esse jogador respeite o clube de verdade, são situações que a gente tem que ter um equilíbrio maior, porque depois, se o jogador não tem a performance e a gente precisa renegociar esse atleta com outro clube, muitas vezes a dificuldade é grande. Então, muitas vezes o clube fica com o elenco inchado e sem a competitividade, que é o principal. Então, o Vasco tem priorizado essa questão da competitividade, a gente ter jogadores que realmente possam entregar ao Vasco os resultados que o torcedor Cruz Maltino merece. Tá treinando já tem uma semana e amanhã a gente vai decidir. Amanhã a gente vai decidir junto com o padrão clube. A gente tá uma semana mais ou menos, a gente estava treinando fora, separado, mas muito diferente, né? Muito diferente. A gente começou a treinar com o clube agora e viu a diferença da intensidade, como é quando abre o campo, já dá uma abafada. Mas, como eu falei, pelo nosso querer, a gente, óbvio, queria ter jogado já, mas a gente tem que respeitar muito a questão física, que é importante para o clube, é importante para quem está à frente disso tudo, para que não tenha nenhum problema depois e a gente fique mais tempo do que deveria fora dos campos. Então, se eles entenderem, né, que a gente deve ir, eles vão levar, não nos comunicaram nada ainda. Amanhã é o último treino, né, e depois disso vamos ver como vai ser. A gente não tem ainda uma resposta, mas é óbvio que a gente está super ansioso para viver esse momento. Tá no ambiente ali, enfim, viajar junto, tudo isso é um sonho nosso, mas que vai passar pela validação do pessoal do clube, do departamento. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Souza e Alex Teixeira. Muito bem-vindos de volta ao Vasco da Gama. Teixeira, você já estava no elenco ano passado, acabou não ficando. Gostaria de saber se partiu de você, se partiu do clube. E eu vi que a camisa é número 90. Você está mudando de posição, pode jogar de centroavante agora, se puder responder. E para o Souzinha. Souza, eu queria te perguntar que você tinha operado e tratado aqui no Vasco, já estava treinando. Você pode falar um pouco para a gente do porquê que não ficou e tem uma parcela pequena hoje da torcida do Vasco que ainda tem um pouquinho de rejeição, já melhorou bastante, daquela questão de você ter prometido que ia voltar e não voltou. O que você pode falar para esse torcedor, que é uma parcela menor hoje, que ainda está um pouco ressabiado? Obrigado. Então, do número é o ano de nascimento, né, 1990. Enquanto a posição, eu tô disponível, que o pai vai precisar de mim, eu tô disponível para jogar. Acho que é importante a ajuda de todos e tenho muito a contribuir ainda. E a não continuidade partiu de você, do clube? De quê? Da saída? Não, isso aí é uma longa história que depois a gente... Não vou falar aqui agora, que eu quero reviver... História de agora para frente. Quero reviver novos tempos, nova história. Então, o que passou, passou. Exato. Se eventualmente não teve a continuidade, o importante é que agora o Vasco entende que o atleta tem um perfil que pode nos ajudar, um perfil que pode colaborar com a gente. E a gente deseja tê-lo na melhor versão. Se ele vai jogar pelo lado, se ele vai ser segundo atacante, se ele vai ser centroavante, aí é uma decisão do Paiva e da comissão técnica. Importante para a gente que o atleta esteja apto, o atleta esteja em condição. Ele estando apto, ele estando em condição, a gente tem certeza que o Teixeirinha pode nos ajudar. Continuando nessa linha, né? Continuando nessa linha aí, é difícil falar do que passou, né? A gente ano passado tinha o desejo de ficar, acabou não ficando, inúmeras coisas foram faladas, existe verdades, mas como o próprio Marcelo está falando, o que importa daqui para frente, não importa o que passou. Em relação à minha cirurgia, eu operei sim com o Dr. Caldeira, a cirurgia está em ótimas condições, já joguei alguns jogos, né, com o Başakşehir, não pude fazer pré-temporada lá, como também não estou conseguindo fazer aqui, isso, querendo ou não, interfere pouca coisa, mas interfere.
Mas o importante é que eu estou conseguindo manter uma intensidade alta nos treinos, até alta demais. A gente está treinando de uma forma... E hoje eu entendo porque o clube está aonde está, da forma que está jogando, porque a intensidade durante os treinamentos é muito alta. E eu estou feliz, porque da mesma forma que eu venho para ajudar, com a experiência, com tantas coisas, eu também estou aprendendo muito. E esses meninos que estão jogando agora me puxam a ser um pouco melhor. Então esse é o meu desafio, é tentar dar para eles aquilo que eu tenho e receber deles aquilo que eles têm, para que a gente junto possa colocar novamente, como eu falei, o Vasco nas primeiras colocações. Primeiro para o Alex, você esteve aqui há pouco tempo, como o Wellington bem mencionou, e quando você veio aqui da última vez, você tinha colocado como objetivo recolocar o Vasco na elite nacional. Você conseguiu fazer isso, né? E agora, nesse seu retorno, qual o seu objetivo? E, Souza, você passou grande parte da sua carreira em mercados um pouco alternativos, e para o fã comum de futebol, acabou não acompanhando tão bem como que você foi por lá. Queria que você falasse um pouco da diferença do Souza que estava no Brasil há 9 anos atrás e desse que chega até aqui agora. Boa tarde. Boa tarde a todos, né? Nosso desejo é esse, né? Continuar nessa crescente que está o Vasco, né? Um mês atrás aí teve bastante polêmica, bastante crise, e agora a gente está num momento totalmente diferente. Dar continuidade a esse trabalho, pezinho no chão, humildade, muito trabalho, para lá no final do ano a gente colher grandes frutos. Eu passei realmente por alguns mercados, em Turquia, muito pouco tempo na China, na Arábia, 2 anos, e são mercados alternativos, mas que, se tratando de Turquia, por mais que não se acompanhe, é um campeonato muito, muito competitivo, né? Inúmeros jogadores brasileiros e estrangeiros que jogaram ali, muitos deles não se adaptaram pela dificuldade, da intensidade que é o campeonato, e ali eu consegui portar muito bem. Tive 6 anos ali na Turquia, onde creio que eu deixei um legado, uma história, e a diferença é a idade. Antigamente, quando eu estava no São Paulo, meu último clube aqui, eu tinha para 25, 26 anos, agora eu estou com 35, a idade muda, a gente tem algumas cicatrizes, né, no meio desse percurso, mas o mais importante é que o espírito continua o mesmo, o desejo de vencer continua o mesmo, e como eu falei, eu acho que é um momento propício para a gente estar voltando e colocando o Vasco no lugar de onde nunca deveria ter saído. Tudo que representa o clube sempre deveria estar brigando lá em cima, e eu acho que agora, com a ajuda de todos que eu já falei, e do Paiva também, que está fazendo um ótimo trabalho, a gente vai sim conseguir ter dias melhores pela frente. Fala galera, reagindo esse vídeozão do Vasco. Créditos e agradecimentos ao SBT Esportes, grande entrevista dos crias do Vascão, Teixeira e Souza, muita expectativa para a estreia deles, vão agregar muito para nosso Vascão, e expectativa grande para domingo, tentar a vitória sempre, mas um empate seria um ótimo resultado lá em Minas Gerais. Inscreva-se no canal, deixa o like, comenta, tamo junto, saudações vascaínas.